Subiu de patamar, hein? Subiu de patamar no teu conceito. Ele sempre fala lá do Casqueiro. Tudo bem. Está na Ponte Maruim, melhorou. Boa noite. É uma alegria retornar a essa casa, ver tantos corações amigos. E aqui, juntos, pensarmos, confabularmos, criarmos alternativas para entendermos o nosso processo de estarmos aqui encarnados, né? Hoje nós trouxemos como reflexão da noite um tema baseado numa orientação de Jesus. Jesus, nosso mestre, nosso orientador maior, aquele que veio como a palavra de Deus viva, porque Jesus, se você perguntar, a Bíblia está aqui? Não, aqui tem livros. A Bíblia, ou a Boa Nova, ou o conceito real da Bíblia é Jesus. A palavra, a vida de Jesus. Aqui são livros que narram experiências de Jesus e dos seus asseclas, dos seus vizinhos, seus próximos, aqueles que aprenderam com ele, aqueles que... Mas a essência do que é a Bíblia, daquilo que Deus quer trazer ao ser humano é a vida de Jesus. E a vida de Jesus, para qualquer um de nós, seria um movimento ascensional. Mas como a gente olha Jesus com a luneta lá longe, uns colocam-no muito abaixo, como um ser ignorante, que não teve nenhum curso primário. Outros o colocam como um Deus. Mas Jesus é Jesus. A doutrina espírita vem trazer Jesus como aquele ser que veio enviado por Deus para o nosso planeta, mas vem dizer que outros planetas habitados há outros Cristos. Então, o nosso planeta tem um Cristo, os outros planetas também têm seu Cristo. E aí, se você pensar numa Assembleia de Cristos e pensar que só na nossa Via Láctea existem 200 bilhões de sóis, se cada sol tiver um planeta, a Assembleia será de 200 bilhões de Cristos. Então, trazendo essa informação primeira de que há um movimento maior, e aqui eu também posso, para corroborar com isso que eu estou dizendo, Chico, em uma daqueles seus momentos de êxtase, em que junto com Emmanuel conseguiu avançar a planos maiores, ele chega a comentar num determinado dia: Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é um ser maravilhoso. É o Cristo do nosso planeta. Mas o Cristo da galáxia é outra coisa. Então, há um Cristo para cada planeta, mas há um Cristo da galáxia. O Cristo da galáxia tem um alcance muito superior a todos os demais, senão ele não seria. E esse movimento, ele é por questões morais, por aquisições. Ela não é uma coisa que, vou indicar o Luiz porque eu gosto do Luiz. Não funciona assim. É uma aquisição. Aquela criatura aprendeu a amar intensa e profundamente, como foi lido ali, sobre a questão da semente que está em cada um de nós, à medida em que a gente olha para dentro e começa a trabalhar para dentro, a gente acende a luz. Porque o próprio Cristo disse: deixai brilhar a vossa luz. Ou seja, há luz dentro de nós, mas a gente não deixa ela brilhar. Então, essa ideia que nós viemos trazer é sobre uma parábola em que Jesus conta sobre Lázaro e o rico. E aqui, certamente, em alguns momentos, nós vamos nos colocar como Lázaro, ou muitos momentos. Em alguns a gente se coloca como ricos. Mas, na maioria, como aquela coisa assim: ó céus, ó vida, ó azar, tudo é ruim, só
gera problemas para o meu lado. Então, a gente começa a trazer da psicosfera planetária o que é ruim para dizer, olha como eu sofro. Tem razão, você vai buscar e vai sofrer. Agora, se tu disser, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou fazer os outros felizes, cara, você vai ser feliz também. Porque você coordena você mesmo. E nós vamos entender isso. Iniciando aqui, no livro Céu e Inferno, capítulo 1, item 1, Kardec diz, vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Vocês já se perguntaram sobre isso? É bom pensar, hein? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Bom, deixando-vos com esses pensamentos, nós iniciaremos essa parábola que ela foi contada por Jesus. Foi bolada por ele, contada por ele para a gente aprender com ela. Está lá narrada em Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Vou pedir licença a vocês, vou ler, depois a gente comenta. E esse aqui é legal, porque aqui eu pego essa tradução aqui, a tradução de Haroldo Dutra Dias, tá? Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer, o pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. Ele, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão, filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado, e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse, sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos ir ter com eles, se arrependerão. Disse-lhe, se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo que alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Então essa é a parábola. Aqui um conto bolado por Jesus para nos orientar. Havia um rico, muito rico, e havia um pobre, extremamente miserável. Era tão rico primeiro que todos os dias ele deleitava-se. Todos os dias o que ele queria tinha ali, às suas mãos, ao seu alcance. O pobre só gostaria de comer o que caía da mesa do rico. Aqui já vai um toque. O pobre não era invejoso. O pobre estava apenas querendo saciar a sua fome. Não queria estar no lugar do rico, não queria ter o carro do rico, a casa do rico, não. Ele queria comer. Então, e o pobre era tão pobre que hoje tem um cachorrinho ali à porta. Mas à época, muitas das casas dos senhores provavelmente devem ter animais, mas à época o cachorro não era tido como um animal agradável para o ser humano. Então ele era tido como uma escória. E o cachorro, junto com o homem, simbolizava justamente que
era uma escória bem pesada, bem ruim. Tanto que aqueles animais peçonhentos, que hoje a gente poderia colocar como barata, rato, sei lá o quê, eram cachorros. Os cachorros vinham lamber as chagas dele. Ou seja, o que o pobre tinha de benefício eram animais peçonhentos que vinham ficar com ele. Então, ele era desprezível tal qual os animais, talvez na visão de alguns. Nada diferente do que hoje, né? Hoje a gente passa por baixo de algumas marquises, vê criaturas embaixo de papelão, ou qualquer outra coisa que seja, mas a gente não se sensibiliza mais. A gente não pensa, quem será essa criatura? Será que é João, Maria? Será que é Pedro? Será que está com fome, frio? Será que ele tem filhos? Será de onde que vem? Por que será que ele está ali? Então isso para a gente passa um pouco despercebido. Mas enfim, vamos nos concentrar na parábola. Qual era o nome do pobre? Essa pergunta é para os encarnados. Qual era o nome do pobre? Lázaro, muito bem. Vou fazer uma pergunta igualmente semelhante. Qual era o nome do rico? Não tinha, né? Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico morreu e foi enterrado. Viu a diferença? A diferença extremamente significativa. Tanto é que Abraão diz a ele, até um parêntesezinho pequeno. Abraão está lá especificado no Velho Testamento como uma pessoa boa, mas não tem relato nenhum de Abraão no lado espiritual. E Jesus vem resgatar isso, dizer que Abraão está lá no lado espiritual, atendendo aqueles que sofrem. Né? Olha só, que detalhes que Jesus vem trazer. Outro detalhe, nessa conversa entre Lázaro, Abraão, o rico, o que está implícito ali? É reencarnação. Ou, pelo menos, a vida após a morte daquele ser que estava lá e que poderia vir aparecer para os encarnados e dizer para eles se arrependerem. Não foi outra coisa o movimento que fez João Evangelista antes de Jesus começar a abrir a boca no nosso meio. O que João Evangelista fazia, falava? Ele estava lá no deserto, o que ele falava comumente é: arrependei-vos, o reino dos céus está chegando. Por que será que nós temos que nos arrepender? Por que o rico fala aqui sobre arrependimento? Porque talvez nós, os que aqui estamos encarnados, agimos muitas vezes de forma a prejudicar as pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes nem percebemos. Uma outra coisa importante é que parece que há uma insensibilidade do plano espiritual em que Abraão e Lázaro estavam lá e o rico estava no tormento. Pelo amor de Deus, não vamos pensar que é um inferno como estado físico em que ele estivesse ali sendo espetado por alguma coisa queimando em algum lugar. Não é essa a figura. A figura é, ele estava em tormentos. Tormentos. Vou dar um exemplo rápido de tormento. Tem um casal deitado numa cama. Vamos retroceder um pouquinho. A mulher está em casa, fez a comida, limpou a casa, cuidou dos filhos, colocou todos na cama e foi deitar. O marido estava no bar, bebeu, brigou com alguém, matou, foi lá, lavou as mãos, veio e deitou. Ela está no céu, ele está no inferno. Certo? Essa é a colocação que Jesus põe aqui nesse processo. O rico não estava bem. E não bastaria o dedo do Lázaro ou um copo d'água que não ia resolver o problema dele. O problema do rico era ele mesmo. Enquanto nós, e Joana de Ângeles vem falar muito isso, que nós temos o eu. Eu. Para mim, comigo. Tudo que é eu é coisa perecível. É coisa do ego. Coisa do agora para minha personagem. Não é coisa
profunda em que Deus está, em que eu me coloco à disposição para servir a todos, sinceramente. Aqui também fala sobre o egoísmo do rico, bastante forte. E uma outra coisa que se coloca aqui, que é a indiferença. Faz mal se ele está passando por dificuldade, eu estou bem, se arromba. O que é indiferença? Vamos perguntar para o dicionário. Indiferença, estado daquele que não se envolve com as situações. Falta de interesse, de atenção, de consideração, descaso, desdém. Nem aí. Não é meu filho, não estuda na escola, não é do meu centro espírita, não estou nem aí. Está sofrendo? Vai continuar. Aí, comentário de Emmanuel no livro Tocando o Barco. Não sei se vocês sabem, mas tem uma salinha após a água, à esquerda, que é uma salinha maravilhosa. Está cheio de pérolas. Para o coração de quem entra, abre e lê. Aqui o capítulo é Ante a Parábola do Rico. E Emmanuel diz assim, ó, não suponhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz da vida espiritual. Ainda hoje, há quem se banqueteie no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta. Por toda parte, verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, olvidando os irmãos de caminho que não lhe pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhe imploram uma réstia de alegria. Então aqui Emmanuel, nesse item da parábola, ele coloca três situações. Saúde física, inteligência e conforto, em excesso, que cada um está mergulhado e não olha para o sofrimento alheio. Então, o nosso processo de estar aqui encarnado é um processo de estarmos construindo juntos. Não viemos aqui para viver isoladamente. O isolamento gera dificuldades, gera medos, gera traumas, gera problemas. Enquanto que uma pessoa que se doa, que se ajuda, que se dedica, às vezes até para aliviar o sofrimento do outro, vive num ambiente que parece que não é o melhor ambiente do mundo, mas é feliz. Querem um exemplo? Maria de Madalena, Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Foi o maior exemplo dentro do cristianismo nesse período que está narrado aqui. Ó. Maria Madalena. Era uma prostituta. Vivia de tudo que vocês acharem do bom e do melhor, era linda, era cortejada por todo mundo. Ela soltou tudo, gente, tudo. 100%. Para viver, sabe onde? Com os leprosos. E só se sentiu pertencente àquele grupo no dia em que ela viu as primeiras manchinhas de lepra no corpo dela. Então, claro que são criaturas diferentes de nós, né? Elas devem ter sido enviadas de outro plano. Ou será que a espiritualidade tem razão nessas obras todas que dizem o seguinte, não é que é difícil mudar, é que a gente não quer. A gente sabe, poxa, é muito difícil, não é? Parece que os espíritos são um pouco insensíveis com o nosso problema. Não, eles já viveram aqui, eles já mudaram, já sabem o que é, mas a gente arruma desculpa para não mudar. Código Penal da Vida Futura, no Céu e o Inferno, capítulo 7. Aqui só para dizer uma coisa. Allan Kardec, em todas essas obras que tem aqui, ele não sentou atrás de um balcão em algum lugar e começou a bolar como é que era o plano espiritual. Não. Ele entrevistou cada entidade. Você quem foi? Ah, eu fui um pastor de ovelhas, eu cuidava, tal, eu era uma pessoa legal. Tal. Como é que você está no plano espiritual? Ah, eu estou assim, assim. Você? Ah, eu era um religioso, mas eu não dava muita bola para isso, fiz algumas malinagenzinhas e tal. E como é que você está aí? Então, esse Código Penal é baseado na vida e nas experiências de cada um desses seres que ele entrevistou.
E ele tinha contato com mais de 1.100 espíritas, então ele teve muito material. Nesse Código Penal, aqui nós vamos elencar três leis do Código, mas são 33, se depois vocês quiserem ler lá. Primeira, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Tá, mas não é o vizinho, o patrão? Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Notem que aqui, eu vou voltar, aqui vou criar um parênteses para dizer o seguinte: venderam-nos uma ideia, uma mentira. Qual que é a mentira? Se você está feliz, você está agraciado por Deus. Como? Aquela pessoa que ia pegar um voo, não pegou o voo caiu. Por que você não foi no voo? Não sei, Deus não quis que eu fosse. E quis que os outros fossem. Que insensibilidade desse Deus, né? Mas se fosse diferente, do tipo, cada um de nós constrói a vida que imagina para si. Não há demônios e não há anjos, há você e as suas experiências. Boas ou más. Eu posso agradar uma criança se eu sou uma professora de uma creche, cuidar, passar um talquinho para ela não assar ou qualquer coisa parecida. Ou eu posso amarrar ela, amarrar a boquinha também, não chora, não vai falar para ninguém. Né? Posso. Mas, gente, tem pessoas fazendo esse tipo de situação. E, às vezes, saem na sociedade sorrindo, às vezes vão para o templo espírita até fazer palestra. Sei lá, vai que tem. Mas, o que eu quero dizer com isso? Inferno ou céu são atitudes internas da criatura. O que eu fiz da minha vida até hoje? Se não está legal, eu tenho que olhar para mim. Por que eu agi assim com fulano, com Beltrano? Por que eu, às vezes, falo mal da pessoa pelas costas? Se o dom da palavra seria para enobrecer, seria para auxiliar, seria para orientar, por que eu uso mal esse dom? E tantas outras coisas. Então, as torpezas que existem no coração do ser humano não foram criadas por Deus nem pelo demônio. São criações nossas, diárias e constantes, conforme nós achamos que devemos. Item 3. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Então aqui eu acho que ficou bem claro, né? Ficou bem claro para a gente entender. No livro Nosso Lar, André Luiz tem alguns relatos. E ele coloca, quando ele acordou depois de 8 anos no umbral, ele diz, até o item é nas zonas inferiores, ele diz assim, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E aí, claro, tem várias passagens que ele fala, e depois assim, desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. E olha mais à frente. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Ou seja, ele acorda lá no plano espiritual e não encontra aquele ambiente que ele esperava. E aí ele deixa um relato para a gente. Notem o que ele fala para nós. Ó amigos da terra, quantos de vós podeis evitar o caminho da amargura
com o preparo nos campos interiores do coração. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então, isso é alguém que acordou lá depois de ter sofrido e compreendido o que fizera e o que recebera. Então, é algo para nos chamar a atenção. E nós não estamos aqui, meus irmãos, com ideia de apontar a dificuldade de ninguém. Somos todos partícipes do mesmo barco. Inclusive, talvez nós que estamos aqui no atendimento, possamos ser aqueles que colocamos o pezinho e empurramos um ou outro para nos darmos bem. Hoje a gente vem para servir. E às vezes nem fazemos de forma correta, mas enfim. No livro Moradias de Luz, de autores diversos, Emmanuel nos diz: repara onde moras. A terra é precioso domicílio da lei do Senhor, onde cada criatura edifica o plano em que passa a viver. Cada criatura edifica o plano em que passa a viver. O preguiçoso chora no sótão da necessidade. O egoísta detém-se no cárcere da treva. O rico displicente carrega a cruz da responsabilidade. O simples de coração cresce no templo da paz. O amigo do estudo mora no lar do conhecimento. Cada espírito respira na faixa de claridade ou sombra, de dor ou alegria, em que se acolhe através das atitudes que assuma perante a vida. Ou seja, eu penso e gero no meu entorno uma aura, uma energia que vai fazer com que as pessoas me tratem bem ou mal. Eu influencio as pessoas, eu influencio o meio, eu atraio pessoas e circunstâncias pelo meu pensamento, bom ou mal. Quero sofrer, quero dizer que a coisa está ruim, eu vou atrair gente que vai me dar a rasteira. Quero ficar bem, quero ajudar os outros, eu vou atrair pessoas que vão me impulsionar a seguir um caminho bom. Talvez estejamos aqui hoje graças a isso. Alguém disse, vai lá, vai assistir, vai escutar, vai tomar um passe, vai rezar, vai parar de reclamar e começar a ver o que tem de bom na tua vida. Livro Roteiro, Chico Emmanuel novamente, no item Além da Morte. O reino da vida, além da morte, não... Só para não perder. O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Novamente, eles vêm falar a mesma coisa. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar, a onda do pensamento que lhe é próprio. Entenderam? Está aqui, ó. Eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero da vida. Por que eu estou onde estou, do jeito que eu estou. Como é que eu posso mudar? Depende de mim. Deus entra com o propósito de te fazer feliz. E você entra, às vezes, com o propósito de dizer, não, hoje não, quem sabe amanhã. Eu ainda quero sofrer um pouquinho mais. Quero que as pessoas olhem para mim, como eu sofro. Chico, no Evangelho de Chico Xavier, ele mesmo, não tem espírito, ele diz que encontrou muitos espíritos complicados. Os suicidas ficam muito complicados. Mas ele diz que aqueles que traficam droga e que viciam espíritos ingênuos acham em dificuldades maiores no plano espiritual. Então é bom que a gente perceba essas coisas, entenda, imagine que não existe um céu, não existe um inferno, existe pessoas que moldam, que modelam a vida que vão viver. Eu tenho certeza absoluta, isso muitas vezes eu noto com alguns amigos dentro das religiões evangélicas. O pessoal vai lá, traz alguém que está
deitado, deleitando-se na droga, na bebida, e dali a pouco aquela pessoa está lá, na igreja, com a sua roupa, com a sua Bíblia embaixo do braço, mudando de atitude. Olha só que coisa legal. Antes, bebia, chegava em casa e batia na família, hoje leva a família para fazer oração. Então, cada um de nós faz da vida aquilo que quer. Quantas pessoas mudaram a maneira de ser, de pensar, lendo obras, fazendo campanhas, ajudando quem sofre. Eu me lembro que o Chico várias vezes comentava que quando ele estava assim para baixo, sabe? Ele estava assim naquele estado, poxa, tá legal, tal. Ele via também as suas dificuldades lá do passado. E aí diz que o Emmanuel chegava e dizia, Chico, vamos dar uma voltinha. E aí levava o Chico para visitar aqueles ambientes bem difíceis, bem complicados. O Chico ia lá, ajudava um, fazia uma coisa por outro, voltava. Ah, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu posso fazer alguma coisa pelo outro. Então, alguém disse, não esqueça de levar o teu corpo são a visitar corpos doentes para dar valor à sua saúde. Lembre-se, você é possuidor de braços, pernas, mãos, dedos, olhos. Você pode se movimentar. Todos que vieram aqui hoje vieram pelos seus próprios pés, pelas suas próprias pernas. Há muita gente que não pode fazer isso. Há muita gente que não pode ouvir, há muita gente que não pode falar. Eu tenho mãos, tenho pernas. Eu tenho limitações, todos temos. Mas eu tenho potenciais, todos temos. Livro Conversa Firme, Cornélio Pires, Assunto de Salvação. Em carta você me pergunta, meu caro Juca Assunção, que posso dizer agora no assunto de salvação? Sinceramente, meu caro, sua consulta me aperta. Indagação desse naipe exige resposta certa. Acreditava em menino de pensamento simplório que os mortos encontrariam céu, inferno ou purgatório. Crianças mortas no berço, segundo o mestre Corimbo, ficariam resguardadas num lugar chamado limbo. Muito mais tarde, homem feito, fui espírita de fé, acreditava no além, sem percebê-lo como é. Agora posso falar sem palavra, talvez. Outro mundo é qualquer mundo depois do que a gente fez. A pessoa vai agindo consciente ou inconsciente. Sem o corpo encontra logo o que carrega na mente. Nhochico de Tatuí viveu servindo a Jesus. Hoje acolhe os sofredores em grande mansão de luz. Dedicou-se ao bem dos outros, Dona Cocota Clemente. No além só vê feliz, sendo mãe de muita gente. Você conheceu comigo Dona Chiquita Rosenda. Sovina, depois de morta, vive agarrada à fazenda. Desencarnado, o Jovino, que viveu de pinga e caça, é sempre visto onde tenha tiro de chumbo e cachaça. Era agressivo e isolado, nosso amigo Altino Gama, depois da morte só pede garrafa, silêncio e cama. Caso triste o que encontrei na gulosa Gabriela, sem corpo, só vê à frente fogão, quitute e panela. Trocou família por pesca, nosso ninho penharol. Deslanchou do necrotério, buscando vara de anzol. No baralho foi-se a vida de quinquim de cabriúva. Hoje só pensa em jogar, seja no sol, seja na chuva. Há dias achei na roça o avarento João Ribeiro. Ele agora junta pedras pensando contar dinheiro. Salvação, a lei demonstra, tanto no além quanto aqui. Cada qual vive onde está, como está dentro de si. Pense no bem, faça o bem. Não se engane, meu irmão. Céu ou inferno ou purgatório começam no coração. Obrigado pela atenção de todos e que Jesus nos abençoe.